Bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler. Não é um podcast, é um convite para a gente trazer as nossas verdades, ser a quem a gente é, se conectar num lugar mais profundo, refletir sobre a vida. Meu convidado desse episódio é uma pessoa com quem eu tenho esse tipo de conexão verdadeira. Pireco, ilustrador, pai, artista e mais o que ele quiser. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Mais uma de muitas conversas maravilhosas que a gente já teve ao longo da vida e tenho certeza que vai acontecer aqui também. Me recordo, Pireco, de um encontro nosso com tu e a Fábio e a Malu prestes a embarcar para Xangai, que a Fábio ia morar em Xangai, vocês estavam se mudando. A gente foi tomar um café. Já me relembrou esse café algumas vezes. É que eu acho que foi tão simbólico, na Padre Chagas, num horário nada a ver, assim, de manhã. E que a gente falou, se despediu, e a gente disse, não vamos fazer foto. A gente não precisa postar. Vizinha na calçada ali. Nós nem vamos registrar esse momento. Esse momento vai ficar na nossa memória. E tá na nossa memória até hoje. Véspera de ir pra China ali, correria maluca. 1 milhão de medos explodindo. Acho que eu tava morando no hotel já, né? Já sem casa, esperando, atrasou a ida. Mas muitas outras conversas, né? Muitas. Teve a da pandemia também, aquela bem forte. Foi, tá, aquela live, né? Tu no Rio já. É. E... Pireco, como é que foi ir lá? Puxões de orelha, né? Tu já me deu alguns também, né? Tudo com amor, gente. Puxões de orelha, já levei puxões de orelha da Débora. Só pelo bem. E bateu. Chapéu serviu. Isso é importante. Ô, Pireco, como é que... Já que a gente lembrou desse momento que a gente não registrou fotograficamente. Sim. Como é que foi ir pro outro lado do mundo com a tua mulher trabalhando e tu, artista, não que não estivesse trabalhando também, mas é uma outra agenda, sim. E com uma criança pequena? Olha, foi uma experiência ter ido morar na China, só para contextualizar, foi em função do trabalho da Fábio, uma proposta através do trabalho da Fábio, minha esposa. A ideia era um contrato de 3 anos, a gente acabou ficando 1 ano na China, em Xangai. Foi uma experiência muito intensa, né? Onde, óbvio, tem muitos pontos positivos, né? No sentido de viver algo novo. Foi muito bacana eu não ter noção antes de ter ido, não ter noção do tamanho do perrengue, porque se eu soubesse, talvez eu não tivesse ido, tá? Então eu pude viver algo muito novo para mim, por uma certa desinformação, para não dizer irresponsabilidade, mas assim, se a gente soubesse mesmo do tamanho do perrengue, acho que não teria ido, tá? A Malu fez 2 anos quando nós chegamos em Xangai. Eu nunca tinha ido para a Ásia, a Fábio já tinha ido muitas vezes a trabalho, mas uma coisa também é tu ir, ficar em hotel, fornecedor, outra coisa é tu viver o dia a dia lá. Tu fazer super em mandarim, tu levar tua filha num médico sem falar inglês, sem falar chinês. Como assim, sabe? Como tu explica? Tu ir numa farmácia, pedir um remedinho para febre, sabe? Onde pouquíssimas pessoas falam inglês, sabe? Naquele contexto do dia a dia. E culturalmente também é uma outra forma de pensar. Então é um desapego muito grande, assim, do que tu considera certo ou errado, o que pode, o que não pode, e tu simplesmente começa a entender a palavra que é diferença. É diferente. É diferente e ponto final. A conversa acaba assim, é diferente. Estamos falando de uma outra cultura. Cabe a pessoa escolher, quero viver isso aqui por um tempo X ou não, sabe? Porque não vai ser uma pessoa que vai chegar na China e vai mudar a China. Tu vai ter que te adaptar àquilo ali e ver se faz sentido ou não. Então foi um aprendizado muito grande, cultural. Foi uma experiência maravilhosa de lembranças, saber que, a Malu morou na China. Ela é uma criança que hoje tem 9 anos e ela conta, eu morei na China. As pessoas muitas vezes acham que ela inventou. Não, ela morou na China, ela estudou na China. Ela ia para uma escolinha com mandarim de manhã e inglês de tarde, sabe? Mas foi muito punk, assim, para mim. O grande motivo da volta, né? Não foi referente ao trabalho da Fábio, nada, mas foi esse contexto de vida lá. Eu já ficava com a Malu dentro do nosso formato familiar no Brasil.
Eu sou o responsável da nossa casa pela rotina de casa e a rotina das gurias. Na época era só da Malu, agora com a Malu e a Duda. Mas assim, no Brasil, aqui em Porto Alegre, eu conheço cada pedra da calçada que eu caminho. A cada esquina encontro alguém, eu dou oi pro porteiro, eu dou oi pro guarda, eu dou oi pra um amigo meu, eu vou numa pracinha que eu conheço todo mundo. Tem meus pais aqui, tem a rede de apoio de amigos, de avós. E em Xangai não existia mais nada disso, sabe? Eu fiquei totalmente numa invisibilidade que foi muito difícil para mim, sabe? Tanto com o meu reconhecimento profissional, acabou, ninguém sabia nada do meu trabalho, ninguém sabia nada da minha história, ninguém sabia nada da língua que eu falava, ninguém sabia nada do país que eu vinha. E com uma criança pequena, isso teve um impacto muito grande, assim, no dia a dia. De ir numa pracinha com ela e não conseguir me conectar com ninguém, tá? Pouquíssimos homens estavam com as crianças, algumas mães, mas muitas vezes eram babás, né, chinesas, ou as vós chinesas, e era muito difícil de eu me entrosar e me conectar. E isso acabou virando um isolamento social para mim grande, que chegou um determinado momento e disse, olha, acho que isso não tá saudável para mim e não tá saudável para minha filha, sabe? E aí eu me dei conta também na China de uma coisa que, na minha cabeça, a melhor coisa do mundo para minha filha era ela estar comigo ou estar com a Fábio ou com nós dois juntos. E na China foi muito punk, porque eu me dei conta que não basta estar com ela se eu não tô bem, sabe? É a metáfora da máscara de oxigênio do avião. E teve um momento que eu disse, puta merda, eu não tô bem. E se eu não tô bem aqui agora, a minha filha não tá bem também, sabe? A minha esposa não vai conseguir sair para trabalhar bem também, sabe? A gente precisa estar todo mundo bem para um poder apoiar o outro. E era muito intenso, assim, a Fábio, às vezes fazendo viagens pro interior da China, às vezes para fora da China. Eu me lembro, teve uma viagem que a Fábio foi a Hong Kong. Eu peguei um avião sozinho com a Duda e fui para Hong Kong atrás da Fábio. Disse, não, tudo bem, tu pode ir pro teu trabalho, tudo, mas eu quero pelo menos saber que eu tô perto de alguém que eu conheço, sabe? Então foi bem punk. E aí voltamos, e claro, fica um gostinho de, pô, será que a gente devia ter tentado mais? Muitas vezes a gente conversou sobre a palavra fracasso, pô, foi um fracasso. Eu sempre tentei defender que não foi um fracasso, sabe? Acho que a tentativa é sempre uma tentativa. Ninguém pode ir para uma experiência tão profunda, tão intensa de 3 anos e dizer, não, eu vou garantir 3 anos. 3 anos é muito tempo, sabe? A gente foi, tentou, e é isso aí. Acho que termina assim, tentou e valeu a pena. Agora, foi bem punk. Resumidamente, foi bem punk. Um dia uma amiga me disse, existe o tentar e o não tentar. Exatamente, a gente tentou. É isso aí. Eu acho que o fato de tentar era a única coisa possível para aquele momento, sabe? A gente tentou. E valeu muito a pena. Hoje em dia, se eu iria de novo, acho que sim. Porém, com uma estrutura diferente, sabe? Mas acho que tentaria de novo. Não tenho birra nenhuma, não boto a culpa em ninguém. A culpa foi, assim, total minha, nossa, no sentido de, pô, a expectativa não bateu com o dia a dia, sabe? Eu tinha morado antes com a Fábio alguns anos no Canadá, sem filhos. Aí imaginei, pô, tô indo pra lá, uma qualidade de vida e tal. Não, apesar de ser uma cidade incrível, de acontecer tudo, a Nova York da Ásia, não. No dia a dia ali, tu tá em casa com a criança, é punk em Xangai, no Rio, em Porto Alegre, em qualquer lugar, sabe? É sobre isso que a gente tá falando, sabe? Então, a culpa não foi do lugar. O lugar lá só potencializou, talvez, o desafio. Pireco, vou puxar esse gancho. Tá. Começou bem. Nada planejado. Vocês fizeram um acordo, tu e a Fábio, porque tu fica mais com as gurias. Uhum. Tu acabou de dizer, eu cuido do dia a dia da casa, das gurias e tal. E a Fábio trabalha numa corporação. Sim, né? Comercial. Como é que, se tu puder contar e o que tu puder contar, Claro. como é que é essa conversa e como foi pra ti, dentro de um contexto onde quem fica com os filhos geralmente é a mãe, a babá, tu escolheu, não sei se foi uma escolha, Sim. ficar. Pois é, esse lugar totalmente, tradicionalmente feminino, né? Totalmente. Não existe a possibilidade de eu querer comprar a briga, dizer o contrário, impossível. É um lugar tradicionalmente ocupado por mulheres, na maioria das vezes mães, outras vezes tias, avós, mas mulheres, né?
O que aconteceu na nossa casa, tá, foi de forma muito orgânica, porém também acho que racional no sentido financeiro, tá? E claro, e tem a questão que daí é que eu não consigo, eu falava às vezes escolha, mas hoje em dia eu não consigo mais usar a palavra escolha, porque eu acho que no momento que eu me tornei pai, não é uma questão mais de escolha, é uma questão de é isso que eu tenho que fazer, sabe? É isso que eu tenho que estar fazendo. Tanto que eu não. Hoje em dia eu aceito, assim, pô, não tô rico com 40 anos, não vou ficar rico. Eu aceito a condição que nesse momento da minha vida, a coisa mais importante que eu tenho que estar fazendo enquanto eu tiver 2 filhas pequenas é estar com elas. E hoje em dia eu consigo entender melhor as consequências disso, sabe? E me comparar menos com outras pessoas que não estão nesse contexto, que é muito difícil. Mas a conversa foi que a Malu nasceu, eu me senti apto, desde o primeiro segundo, apto e capaz de fazer qualquer coisa, sabe? Uma confiança muito grande, que não veio de livros, que não veio de cursos, não fiz nada. Eu consigo, sabe? Essa filha é minha, eu consigo. Não posso dar o peito pra ela, mas eu consigo fazer qualquer coisa. Trocar ela, fazer ela dormir, aguentar a birra, eu consigo qualquer coisa. E aí, com o passar do tempo ali, cada vez mais eu vi que sim, eu consigo mesmo. E a Fábio terminou a licença dela de trabalho, tinha acho que 4 meses de licença, mais 1 mês que ela usou as férias. E a Malu com 5 meses, que é um bebê muito pequeno, a gente tinha aquele cenário. Fábio volta ao trabalho comercial, horário comercial normal, ou não segue a carreira. E eu tô nessa como artista autônomo há 18 anos já. Naquele momento ali, quando a Malu tinha 5 meses, eu vou seguir trabalhando com a Malu junto. Sei. Ali a minha ideia era essa, depois eu fui ver que... Aham, eu passei por isso. Mas a minha ideia era essa, não, eu vou continuar ganhando a mesma coisa, tu vai continuar lá ganhando o teu salário fixo, que nos dá uma segurança financeira, o meu é variável, a gente se complementa, e a Malu vai estar comigo na ateliê. E assim, até 1 ano e meio ali, talvez 1 semestre antes de a gente embarcar para a China, eu tentei isso em Porto Alegre, e foi muito frustrante. Não foi nem um pouco legal, porque a minha qualidade como pai caiu muito, sabe? Daqueles primeiros 5 meses que eu estava ali mais em casa. E o meu atendimento com o meu trabalho, com meus clientes, caiu muito. E eu estava tentando remar contra aquilo ali, e é impossível vencer aquilo ali. É impossível vencer aquilo ali. Não sei de onde nos ensinam que dá. Não dá. Ou quem diz que dá, tá mentindo. Eu paro princípio. Se o cara falou que tá tranquilo, ou ele não tá em casa, ou ele tá mentindo. As duas coisas não acontecem. E aí, lá pelas tantas, eu senti que não ia dar, né? Débora disse, não dá. Eu vou ter que começar a pisar no freio e abrir mão de alguma coisa. E quando eu botei na balança, o que eu posso pisar no freio e abrir mão é o meu trabalho, sabe? Morro de medo até hoje. Os boletos cada vez maiores, mais pesados. Mas assim, continuo na função há 9 anos. A Malu tá com 9, a Dudu tá com 3. A Fábio continua trabalhando, né? Numa empresa grande, né? Num horário bem corporativo, comercial. A Fábio se divide totalmente comigo em tudo que ela pode. De noite ela tá em casa o tempo todo com as gurias, final de semana o tempo todo. Acontece que nesse horário, tradicionalmente, né? Conhecido pelas mães tá em casa, quem tá ali sou eu, que é o leva e busca da escola, que é organizar o tênis, a natação, o lanche, organiza as mochilas, chama 500 mil vezes para escovar o dente, 500 mil vezes para botar a roupa. Aí é essa a função. Mas assim, funciona lá em casa, partiu dessa conversa, que é a tua pergunta, em função dessa questão de ter um ganho fixo com ganho variável e ter uma pessoa, né, que também eu acho que tem um mérito muito grande da Fábio, que é uma mãe que aos 5 meses com o bebê disse, eu quero voltar para o trabalho, tá? Ela também teve essa decisão dela, de dizer, eu quero voltar para minha carreira, eu amo o que eu faço. E um pai que disse, eu quero ficar em casa. E eu quero esse pacotinho para mim, sabe? Então isso fechou. Claro que a gente teve já milhões de DRs ao longo dos últimos anos, a gente teve muitas conversas, às vezes isso estoura para algum lado, às vezes eu canso disso também, digo, porra, não é possível, sabe, que não existe uma forma de a gente equilibrar melhor, mas também é difícil para mim entender também o estado do mundo corporativo que não está preparado para crianças, não está preparado, o mundo não está preparado para crianças, e aí transborda sempre no copo de alguém. Ao mesmo tempo, a Fábio também às vezes super transborda, porque
tem um olhar também difícil para ela. Ela é uma mãe, todo mundo. E quem é que tá com as filhas, sabe? Às vezes, essa conversa vem através de um olhar, às vezes de um comentário. Eu tenho uma tendência a pensar que não maldoso, mas mais um comentário, um pensamento automatizado. Mas, ei, tuas filhas estão com quem? Estão com o pai, ué, sabe? Não estão sozinhas em casa, não tá a Malu cozinhando pra Duda, sabe? Mas isso também, às vezes, transborda, vai calejando, vai dando uma maltratada ali, sabe? E eu também desse meu lado que é tipo, tá, e aí o teu trabalho, e a tua carreira, e os teus projetos, e quanto tu tá ganhando e tal. E eu aceitei que não tem como. Eu não tenho como me comparar com outros artistas, ilustradores que estão trabalhando 12 horas por dia, enquanto eu tô trabalhando 4 horas por dia. Num bom dia de foco, 4 horas por dia. Não tem como comparar. Eu acho que eu sou um grande sortudo, um grande privilegiado de poder conseguir viver dessa forma, sabe? Porque eu tenho certeza que esse tempo que eu passo com as gurias, isso eu não vou me arrepender, sabe? E esse era o meu maior medo. Era, vou começar a pegar um trabalho aqui, aí eu tenho certeza que eu iria me arrepender. Agora, esse tempo que eu tô com elas, eu não vou me arrepender. Agora, que é difícil fechar essa conta na vida, no dia a dia, é muito difícil. Mas a gente segue nesse formato. Hoje em dia, a gente tem uma pessoa que nos ajuda em casa, que é uma carta na manga, assim, de respiro pro Ricardo, que me permite, às vezes, não perder oportunidades, sabe? Tem um projeto muito legal, tem uma coisa acontecendo que eu preciso, essa manhã tá lá, a gente tem hoje em dia uma carta na manga para isso, que também é bem importante, e que com o passar do tempo foi um aprendizado. Por um bom tempo não tinha ninguém. E aí é muito difícil, porque o imprevisto ele é constante e não tem o que fazer. E assim, contar só os avós são avós, eles não é o compromisso de, não, todo dia. Não, eles ajudam conforme eles podem. E os que a gente tem, os 4 avós que ajudam muito. Mas é isso. Acho que respondi a pergunta. De forma racional e orgânica. Respondeu. Eu acho tão bonito. Eu te falei isso numa mensagem de aniversário. Eu acho muito bonito a tua amizade, a tua relação com as gurias, né? Com a Malu e com a Duda. E o quanto, pelo menos a partir do que tu expõe, né, nas tuas redes sociais, como tu estimula elas para a arte, para a criatividade. Eu acho que a longo prazo elas vão ver os ganhos. Eu não tenho dúvida disso, Débora. Não tenho dúvida. É exatamente esse investimento. Investimento, eu digo esse investimento de atenção, investimento de percepção, investimento de envolvimento, sabe? Ele, assim, é exatamente, é clichê, mas tu vai colher o que tu plantou, sabe? E o mais incrível, a Malu, ela tá desenhando, assim, um absurdo. A Duda já tá desenhando também. A Malu cria coisa o tempo todo. E eu nunca ensinei nada pra ela de desenho. Todo mundo pensa, ela desenha super bem, que o Pireco deve ficar em cima, a Fábio desenha super bem também. Nada. É exatamente pra confirmar aquela teoria que o que interessa é o que elas estão enxergando tu fazer, sabe? Não é o que tu diz pra elas fazerem. Elas enxergam o pai trabalhando, o pai gostando, o pai compartilhando, o pai sendo feliz, sendo artista. Pô, alguma coisa tem legal aqui que meu pai tá fazendo. E o Pireco, o trabalho do pai é colorido. É colorido, as pessoas cumprimentam o pai na rua, dão parabéns pro pai. Que legal. A mãe vai lá, viaja, faz as roupas, as pessoas usam as roupas da mãe. Tá lá, a brincadeira favorita lá em casa é fazer roupinha e desenhar. A Fábio nunca ensinou ninguém a fazer costura lá em casa. Eu nunca ensinei uma linha pra Malu. Mas é a brincadeira total das duas. E claro, eu sempre tive o ateliê daí dentro de casa, conforme a Malu, depois que a gente voltou da China, meu ateliê sempre foi dentro de casa, ou muito perto de casa, e virou, o meu ateliê virou o playground, assim. Elas estão ali no ateliê, onde elas têm acesso a tudo aquilo, sabe? Não tem, isso aqui é do pai, isso aqui não é do pai. Elas têm acesso, por mais que eu tenha tentado. Não, isso aqui não tem não. Vai mexer igual. Essa tinta aqui não, que é mais cara. Não, já foi. Já virou tudo, acabou a tinta. Então, assim, elas têm acesso àquilo, né? Claro que tem regras, respeitam, sabe? Eu deixo bem claro para elas que o ateliê, elas podem estar lá aproveitando o tempo todo, mas é o local de trabalho do pai. O pai ama fazer o que ele faz, mas é um trabalho.
O pai não pinta só quando quer pintar, o pai pinta quando tem que entregar trabalho. Às vezes o pai tá mais afim, às vezes o pai tá menos afim, como qualquer pessoa que sai para trabalhar. E às vezes tá mais afim, tá menos afim. Mas elas enxergam isso. Esse lance do exemplo visual, eu acho que eu te comentei isso numa conversa já, tá? Mas talvez seja invenção da minha memória. Na pandemia, a gente estava em Gramado e tinha uma quadra de tênis abandonada, entre aspas, na frente do nosso prédio, que era a quadra de um hotel. Como o hotel estava fechado na pandemia, a quadra estava aberta para quem quisesse jogar. Eu comecei a jogar tênis ali com um vizinho, que era um guri bem mais novo, que estava treinando para ser atleta. Eu vivi pro tênis. A minha grande escola de vida foi o esporte, né? Eu queria muito ser tenista profissional. A Malu faz aulinha de tênis e tal, mas nunca tinha se apaixonado pelo esporte, nunca tinha pedido a queda ir para a quadra. Ela ia lá, sabe, porque, Malu, hoje tem aula de tênis, não é porque ela quer ir jogar tênis, não partia dela. E lá em Gramado, ela começou a ver eu jogando tênis, coisa que ela nunca tinha visto. Ela ia, ficava brincando no jardim, enquanto eu estava jogando tênis com o Augusto lá. E aí teve um dia muito legal, assim, respostas de criança que, puta, tu pensa, nossa, como é que é tão óbvio, assim, e tão difícil para nós, sabe, adultos, e tão óbvio para uma criança. Aí a Malu tava ali, tal, e ela começou a jogar tênis bem na pandemia. Começou a se divertir na quadra. E um dia eu fiz a pergunta boba de adulto, eu digo, bah, gorda, tu começou a gostar de jogar tênis agora, hein, que legal e tal. E ela, sim, pai, eu tenho te visto jogar tênis, sabe? Porra, ela tá vendo o pai fazer aquilo. O pai é feliz fazendo aquilo. Talvez seja legal, vou fazer também. E eu digo, claro, a Malu nunca tinha visto jogar tênis. Agora ela tá vendo que aquilo ali é legal também. É diferente de tu dizer, vai lá e faz e tu ficar de braço cruzado. Come um brócolis aí enquanto eu tomo Coca-Cola com pizza. Não! Quero entender porque tu tá tomando Coca-Cola e eu tô comendo brócolis, né? Então, tem isso do exemplo visual. O exemplo natural, talvez, né? Pireco, como é que foi a tua infância, assim, a tua relação com o teu pai? Foi muito boa. Muito boa com muitas brigas, né? Claro, muito boa com muito perrengue, muito boa com muitos puxões de orelha. Mas até onde eu me lembro, até onde eu escuto, né, das histórias, eu fui uma criança que eu não dei muito trabalho, sabe? Eu sempre fui um cara caretinha, correto, gosto das coisas bem direitinho. Aprontei, fiz bastante festa, tomei meus tragos, fiz as minhas cagadas também, mas nunca fiz nada que desse muita dor de cabeça para meus pais. Eu tenho um irmão e uma irmã, sou filho do meio, e as minhas memórias, assim, são maravilhosas, principalmente com meus avós, sabe? Momentos maravilhosos de estar na oficina, mexendo nas bicicletas com meu avô, ou com meu outro... Eu tinha um avô que era bem, assim, saúde, era ciclista, gostava de me ensinar as coisas manuais. Por outro lado, um outro vô que chegava lá em casa com uns pacotes de bala escondido. Então, essa memória de, pega aqui um pacotão de pirulito, uns negócios assim, que hoje eu brigo terrivelmente com a minha mãe, com o meu pai, fazem igual que o meu vô fazia com a Malu e com a Duda, sabe? E dá uns picolé escondidos, e tu vai lá, tinha uma caixa de picolé de limão, uns negócios assim. Então, eu tenho essas memórias maravilhosas. Da parte das minhas avós, demorei alguns anos para criar conexões, mas assim, a minha avó morou muito tempo com a gente, e a avó que morou muito tempo com a gente, ela era pintora. A minha avó era pintora, e uma pintora com um trabalho bem consistente, assim, não era uma pinturinha de final de semana. Hoje a minha mãe teve um acervo de mais de 500, 600 quadros, a minha avó pintou muito mais do que eu já pintei, sabe? Eu não tinha noção disso. Hoje em dia eu uso tintas no ateliê que eu herdei da minha avó. E quando eu abro essas tintas, eu me lembro do cheiro da tinta da minha avó. Que eu não dava bola nenhuma. E hoje, assim, em seguida eu abro uma tinta e puta merda, eu tô aqui hoje com 40 anos pintando no ateliê. E essa tinta era que a minha avó pintava no quarto do lado. Mas naquela época eu não dava mínima. Achava, que coisa horrível, a avó tá pintando. Mas com certeza, acho que isso conectou um pouco com o que eu faço hoje. Esse lance do trabalho manual, do meu avô também, de gostar das bicicletas. E a minha outra avó era pianista. Então, assim, eu tinha uma avó pintora e outra avó pianista. É impossível, eu acho, eu dizer que isso não me impactou de alguma forma. E da parte dos meus pais, um pai e uma mãe que sempre apoiaram muito todas as decisões, sabe?
desde que eu fosse honesto, que eu baixasse a cabeça e entendesse, não cai do céu, mas assim, tu pode ser o que tu quiser. Meu pai e minha mãe nunca brigaram comigo quando eu disse que ia ser tenista, quando eu disse que eu ia fazer administração, quando eu disse que eu ia virar artista, nunca. Mas sempre também acompanharam. É uma liberdade, porém uma liberdade atenta, sabe? Tá bom, mas vê se é isso aí mesmo, porque a vida também não é um oba-oba, não nasci num berço de ouro e tal. E então, acho que eu cresci num contexto familiar com muita sorte, muito bom, que me ajudou muito. E tenho meus pais vivos até hoje, é maravilhoso ver eles como avós, com as minhas filhas. É uma coisa que é bem difícil para mim, apesar da vontade de querer morar fora de novo e mostrar o mundão para elas, é bem difícil também, porque é muito legal, né? Tu ter um avô, ter uma avó próximo, poder viver isso. E a gente vai ficando velho e vê que passa muito rápido. Daqui a pouco tu pisca o olho, não tá mais alguém aí, sabe? Aí não volta, a fita não volta, né? Eu penso isso do meu avô, eu tenho um avô eu vivi até aos 10 anos de idade. A Malu tá com 9. Pô, 10 anos de idade é muito pouco. E olha quanta memória maravilhosa eu tenho, sabe? Quanta coisa maravilhosa. E ele faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Imagina, então, se fosse até os 15, até os 20, quanta conexão, quanta coisa, sabe? E é isso. E acho que respondi, né? Pireco, tu já sentiu algum tipo de preconceito? É a palavra que me vem, tá? Tá. Assim, no dia a dia, tu com as gurias, né? É o pai que tá com as gurias e tal, como tu comentou da Fábio, né? Sim. Já sentiu isso contigo? Muito. Muito, sinto diariamente, porém aprendi a não sofrer com isso. Sofri bastante, me gerou raiva, me gerou tristeza, me gerou indignação. Talvez tenha sido bom no início, porque daí me deu mais motivação e também me fez entender a importância de falar sobre isso. Como assim não tem pai na pracinha hoje? Como assim não tem pai na reunião de escola? Como assim eu sou o único pai no grupo dos pais com 29 mães? Eu vivi essa situação. 29 pessoas, 28 mães e um pai. Eu era o único pai. Como assim, gente? É um grupo de pais, não é um grupo de mães. É para assunto da escola, não é assuntos só de mulheres, é assunto da escola dos seus filhos, sabe? Então isso me motivou a aprimorar esse olhar e me deu muita energia de tipo, quero levantar essa bandeira. Eu quero esse propósito para mim, sabe? Mas o preconceito no início me machucava. Eu às vezes achava que era um preconceito maldoso e depois aprendi talvez ou me blindei, mudando a minha forma de pensar, que eu acho que é muito mais automatizado do que maldoso, sabe? Mas assim, dentro da nossa família, tem pessoas que sabem que eu tô com as gurias o dia todo. E se eu tô aqui sentado com a Fábio, a pessoa vai perguntar pra Fábio. A Malu já jantou? A Malu não sei o quê? A Duda quer trocar fralda? Eu tô ali na frente. Ela não vai direcionar a palavra pra mim, sabe? A palavra é pra mãe. Já aconteceu de eu ir na pediatra 45 vezes sozinho. E no dia que eu fui com a Fábio junto, a Malu tá comendo, mãe? A Duda tá fazendo cocô, mãe? Como é que tá? Gente, eu tô aqui, tu me conhece. Faz 6 anos que a gente se fala nós dois aqui. Como assim? É automatizado, sabe? Sim. Automatizado. E na rua, teve situações que eu senti, assim, esse olhar, um olhar, assim, de desconfiança, tipo, o quê? Tu tá na natação com as duas? Onde tá a babá? Onde tá a mãe? Com quem tu tá? Que esse cara tá dando banho nas duas aqui no vestiário infantil, sozinho? Só que daí a pessoa vai ver uma no clube ali, me viu uma vez, 2, 3, 4, depois da 10ª eu virei amigo de todas as mães, sabe? Eu me conecto, eu troco muito mais experiências com mães do que com qualquer pai amigão meu de vida. Assim, eu perco a conta de quantas mães eu tive conversas assim, de ficar com o olho cheio d'água no clube, de se olhar assim, puta, tá foda pra mim, tá foda pra ti também. Coisas que até hoje eu não consegui trocar com nenhum amigo meu. De o cara entender o que tá sendo falado. Nenhum amigo meu. Débora, assim, ó, tenho grandes amigos, amo eles, mas assim, eu tenho que fazer um esforço muito grande pra tentar lembrar qual amigo meu eu bati no olho, assim, e o cara, puta, eu sei que tá sentindo agora. Eu digo, eu sei também, sabe? Com as mães é toda semana.
no clube, na escola, numa saída, numa tentativa de botar no carro com a Duda esperneando e a Malu, sabe? Todo dia. Mas também isso foi gerando coisas muito legais. Sei lá, um exemplo. Semana passada eu estava no banheiro masculino do clube com a Duda. Eu entrei no banheiro masculino com a Duda, não tinha com quem deixar ela. A Malu estava na aulinha de tênis. E ao sair do banheiro, uma senhora de 83 anos, eu sempre te vejo no clube com as gurias. Eu disse, sim, tô sempre aí com as gurias. E ela, tu tem trocador no banheiro masculino? Ela me perguntou. Eu digo, não tem. Faz 9 anos que eu falo no clube, não tem trocador masculino. E ela, tu vê que coisa, né? Eu digo, pois é, que coisa, né? Que coisa, né? E estamos falando de um clube mega conhecido, estruturado, com caixa, com valor, com tudo. Não tem trocador masculino. Pireco, vou um pouco mais além, porque eu penso sobre isso também, tá? Podia ter um banheiro família. Pra tu não... Ela me perguntou isso, pra tu vai Malu no banheiro família? ou a Duda não ficarem expostas. Sim, e a Malu tá grande agora. Exato. A Malu tá com 9. A Malu chegou num momento que, assim, ela me espera do lado de fora. Claro que dentro do clube é tranquilo, porque ela tá ali num lugar seguro e tal. Mas a Malu me espera do lado de fora, porque ela já não vai no banheiro masculino comigo. A Duda ainda vai, mas a Duda tem 3 anos, ainda... Sei lá, ela pergunta, o que é pinto, o que não sei o que. Beleza, leva de forma mais natural possível. Mas a Duda vai no banheiro masculino, deveria ter um banheiro família, sabe? E assim, ao longo desses 9 anos que eu sou pai, eu acho que mudou um pouco, tá? Acho que nos últimos 3 anos esse assunto, não sei se é em função das minhas redes, que acaba gerando, como eu acompanho mais esse assunto, eu apareço mais, mas eu tenho visto muito mais, pelo menos esse assunto ser falado. Mas no dia a dia, a mudança não acontece tão imediata assim, sabe? Nesses 9 anos, o que tu aprendeu? Se tu puder listar umas 5 aprendizados. 5? Ou o que surgir. Sem chorar na última, né? Pode chorar. Não, que no finalzinho. Eu acho que é assim, ó... Respondido. Vale a resposta do silêncio. Assim, ó, eu acho que é um... Obrigado. Te falei, não, as lágrimas surgem e vem um lencinho. É que não é bobagem, sabe? Eu acho que quem não viveu isso não vai entender. Agora, quem viveu vai saber que é verdade. É aprender o tempo todo, sabe? A Malu me ensinou o tempo todo. A Duda veio pra mostrar que tudo que a Malu tinha ensinado dá pra ensinar diferente, sabe? E ela ensina a ser uma pessoa melhor. A gente vai se estragando ao longo do tempo. Eu fico triste com isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu choro de felicidade, eu choro um pouco de tristeza, de ter demorado tanto para cair essas fichas, sabe? Porque a criança, ela nos ensina a ser uma pessoa melhor, sabe? A gente esquece da nossa criança interior, a gente esquece que a vida não tá nas redes sociais, que a vida tá num dia de sol ali, num balanço, numa risada. A criança, ela é feliz com muito pouco, sabe? Ela é feliz com muito pouco, ela interage com muito pouco. Então, é um aprendizado o tempo todo. Se tu estiver atento mesmo ali, conectado com a criança, tu vai ver que é um aprendizado 24 horas, no sentido de uma desconstrução, talvez, né? Talvez não seja aprender, mas reaprender. E reaprender coisas que não são faladas. Não tem curso de adulto que ensina isso. Não tem, a faculdade tal. Não tem. A criança, então vai fazer uma faculdade onde as crianças são os professores. Então, aí talvez tu vá aprender a entender, porque ela ensina a ser uma pessoa melhor, ela ensina a ter paciência, ela ensina a exercitar a criatividade. Tem que ter muita criatividade. Improviso, né? O improviso. Ela ensina sobre o não controle. Tu não tem controle de nada, sabe? Um dia uma coisa que deu super certo, no outro dia não funciona. E tu diz, não, mas ontem tu adorou esse tênis, tá? Mas hoje eu não quero mais tênis, quero o roxo. Mas amanhã tu quer o branco, mas tu adorou o roxo. Não tem regra, sabe? E
E é isso, tu te jogar um pouco ao acaso, ao universo e conseguir ficar tranquilo naquilo ali, sabe? Eu tenho feito muito esse exercício, Débora, de verdade. Às vezes eu não consigo chegar no ponto que eu quero, mas quando eu consigo é muito bom, sabe? De jogar para casa e dizer assim, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. O importante é eu não esquecer nesse momento agora que tá tudo bem, sabe? Se eu tô aqui com ela na pracinha e tô com 200 mensagens não respondidas, tá tudo bem. A pressa são dessas pessoas que estão escrevendo. Essa pressa não é minha. Ela pode ser minha se eu pegar ela, mas ela não é minha. Assim como se eu não quiser estar aqui na pracinha agora e quiser estar, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Aí eu não vou sofrer também por não estar aqui. Aí eu vou estar lá, sabe? É ensinar isso de o lugar que tu tá, é o aqui agora. Eu tô aqui, então eu vou estar aqui agora. Porque a criança, pelo menos eu percebo com as crianças, elas estão ali contigo. Elas não estão aqui conversando com a Débora, pensando, elas estão contigo, sabe? E a gente esquece isso. Às vezes a gente tá aqui conversando, mas tá pensando na conversa com a outra pessoa que tá do outro lado, sabe? Então é isso. Acho que a gente aprende muito com as crianças. Reta final, tá? Eu tenho só mais 2 coisas que eu gostaria de te perguntar. Tu falou, né? O mundo não tá preparado para as crianças. Como seria um mundo preparado? Na tua opinião? Tu que vive aí raiz, né? Com as crianças. Como seria um mundo mais preparado com as crianças? Para as crianças? Eu acho que a gente teria que pensar um pouco menos no sentido produção, metas, né? E, claro, o mundo precisa de dinheiro, as empresas precisam, mas eu não sei como, não sei te responder, mas eu acho que a gente vai aprendendo que pra gente ser importante, a gente tem que estar produzindo algo. Em algum momento da vida, alguém nos ensina isso, sabe? Em algum momento, a gente começa a tomar café no almoço e dizer que tu tá numa correria e isso tem um valor na mesa, com amigos, com amigas, como é que tu tá? Tô numa correria. Então, porque tá na correria, porque tá legal. Não, não tá legal. Tá na correria, não tá legal. Quando eu falo isso, eu me dou conta, não, tá na correria, não tá legal. Tá legal eu fazer as coisas com calma. Tá legal eu ter tempo pra fazer as coisas. Então, eu acho que esse sentido de produtividade, né? Esse peso de não poder fazer pausas, eu acho que é o que atrapalha quem tá com crianças, né? Porque tu vai ter que fazer pausas. Tu vai ter que fazer as pausas. Ou então tu não vai estar com elas. E eu acho que também... Bom, daí eu vou falar mais eu como homem, tá? A parte do machismo estrutural, sabe? A parte do... Pô, essa semana vimos o que uma frase causou. Tu não é homem, né? Tu não é homem, voa uma cadeira. O que é tu não é homem, né? O que é tu não é uma mulher? O que é tu não é o homem? Por que tu não é homem pesa tanto? Por que tem essa palavra, sabe? Eu nunca entendi isso, sabe, Débora? Homem com H, homem macho. O que tem a ver isso, sabe? Não... Por que a criança já tem que... O menino tem que ser bagunceiro e a menina tem que ser comportadinha? Por que o menino pode baixar a calça e mostrar o pinto e todo mundo dá risada e a menina não pode mostrar o bumbum e a pepeca? Não, por quê, sabe? Onde é que tá a reflexão sobre isso? O que a gente está construindo sobre isso, sabe? Então, eu acho que tem também essa questão estrutural que por muitos, muitos anos foi se passando de geração para geração e que também acaba criando um mundo que ninguém para... Tá, vamos olhar, vamos conversar de novo. Faz sentido. Ok, entendo que meus bisavós fizeram isso, entendo que meus avós eram assim, entendo que a geração dos meus pais... Mas ok, agora a bola é nossa. A batata quente tá com a gente aqui. A gente pode mudar algumas coisas, sabe? Não é porque eu sou pai de menina que eu não posso estar com ela, só posso jogar bola se eu for pai de menino. Assim, tem coisas estruturais que eu acho que atrapalham muito também, sabe? Que são colocadas em gavetas, são mantidas em gavetas e ninguém para abrir a gaveta e dar uma olhada. Vamos ver se esse papelzinho tá aqui nessa gaveta e quem sabe não pode ir na outra.
Ou quem sabe a gente tira esse papelzinho, rasga ele e vamos construir um papelzinho novo, sabe? E eu sinto muito isso, muito. Que existem essas caixinhas onde as pessoas vivem e não param para pensar, será que essa é a forma mais legal? Ou pelo menos só, quero experimentar um jeito novo. Talvez não dê certo, talvez seja ruim, eu volto pro de antes, mas o fato de poder experimentar, né? Então, acho que talvez isso tornasse o mundo mais leve para quem tá com criança, mais leve. Sim. Né? Eu acho muito especial tu ter uma relação tão única com filhas. Sim. É o pai com 2 meninas. Sim. Né? Eu também tenho uma filha mulher. A Estelinha tá com 1 ano e 6 meses. E eu penso muito a respeito disso. E me toca nesses últimos momentos aí da nossa existência. Houveram muitos fatos noticiados de violência contra as mulheres. Tem outros milhões que não são, né? E eu falei pro Michael, meu marido, que vamos criar a Estelinha com muita autoestima, Sim. confiança, e que ela aprenda a se defender, assim, que ela não tenha esse vazio de falta de amor que aceita qualquer coisa. Perfeito. Né? E que depois ela se resolva na terapia. Que eu acho que é melhor ela ser assim, porque eu fui de outra forma. Sim. Eu passei por coisas que eu não quero que ela passe. E que normalizavam. Exato. Então, assim, ela precisa saber que ela é amada dentro de casa. Boa autoestima, autoconfiança. E depois, na vida adulta, lá ela se resolve na terapia, mas que ela não caia nesse... Elas podem tudo, né? Exato. Então, eu tô compartilhando isso porque eu te escutando agora, e tu é um olhar masculino com 2 meninas. E tu tá no dia a dia, né, com elas. Sim. E tu enxerga coisas que talvez os outros pais não estejam enxergando, porque eles não estão nesse nível de envolvimento. Sim. Pra gente fechar, Pireco, qual é a tua mensagem para os teus amigos pais? Deixa essa mensagem. Eu vou te dizer o que eu já falei em vários grupos de WhatsApp, já falei na mesa do almoço com ele, já falei ao vivo no clube. Eu acho que eles estão perdendo de aproveitar. Estão perdendo de aproveitar algo muito especial, algo muito valioso e que está ali, pronto para eles. Eu acho importantíssimo falar que muitos pais, muitas mães, muitas famílias, né? Vou pegar só aqui no Brasil, só no nosso país, podia falar no mundo todo, em vários lugares, mas no Brasil, muitos não têm nem a possibilidade, mesmo querendo, sabe? Uhum. Tem pessoas que não têm a possibilidade. Sim. A pessoa tá ali lutando pelo prato de comida do dia. Sabe? A pessoa tá ali cuidando de os filhos que tem, o do vizinho, da tia e do irmão e sei lá o quê. Então não tem. Mas se a pessoa tem a oportunidade de pisar um pouquinho no freio e aproveitar isso, sim, o ganho vai ser muito maior. Muito maior para todo mundo. Eu falei isso para um amigão nosso. Um amigão nosso. E com a carreira bombando, com grana, com tudo. E eu disse, precisa mais, cara. Precisa mais. Tenho certeza que precisa mais. Mas eu sempre quis isso. Mas precisa mais agora, nesse instante. E a ficha acho que bateu, assim, sabe, nessa conversa. Que não tem uma manhã da semana. Em vez de 15 reuniões, você vai fazer 12 e tira 3 para ir numa pracinha. Uma manhã. E é isso, é porque é um caminhão sem freio, né? A gente tá olhando pro lado e não olha pro umbigo, né? É um caminhão sem freio, o que os outros estão fazendo, a gente tá indo. E tem aquela coisinha ali que é uma joia preciosíssima, te olhando com o olhinho brilhando. De novo, gente, um exemplo, a gente é tudo pra ele, sabe? E a gente tá perdendo aquilo ali. Na porcaria do celular, na porcaria da preocupação dos boletos, e eles estão ali te olhando assim, a Débora é tudo pra Estelinha, o Michael é tudo pra ela. E a gente tá olhando pro qual é a trend do Instagram da semana. É isso.
Com esta emoção, eu encerro esse episódio. E a primeira temporada do Falando com o Coração com Débora Tessler, a gente se encontra em breve. Obrigada pela audiência, curta, compartilha, deixa comentário, segue o Pireco para ver as gurias, e a websérie, super afetiva e querida. Eu quero deixar a Estelinha lá aí nessa garagem para ela pintar. A garagemzinha faz sucesso, tem que organizar. E é isso, gente, obrigada. Tchau, tchau. Valeu.